Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui para fazer mais um bate-papo com o mercado, onde a gente convida os profissionais para ensinar aqui no canal, né? Para vir mostrar como que foi a trajetória deles, quais foram os esforços, as dificuldades, o que foi de bom, o que é de ruim, e alertar você que está começando a carreira sobre como poder organizar, planejar essa carreira desde o início. E para isso eu convidei o nosso colega Ricardo Maranhão, Alcoforado de Sá, que é engenheiro eletricista, especialista em engenharia clínica, mestre em saúde pública, nosso atual presidente da Beclin e diretor executivo da Orbis, que é uma empresa de engenharia clínica que presta serviço ajudando os hospitais a modernizarem seus processos de gestão. Então, para a gente encurtar o papo, bora rodar a vinheta para a gente ir para o primeiro bloco com o Ricardo Maranhão. Então, pessoal, para começar aqui, como sempre, eu pergunto qual que foi o trabalho, né? Como que foi o estudo, o aprendizado lá no começo, lá no ensino médio, se fez técnico, se não fez técnico, se já pensava em atuar na área da saúde ou coisa parecida. Mas antes de passar a palavra, Ricardo, deixa eu corrigir, porque o nome do Ricardo é Ricardo Alcoforado Maranhão Sá. Eu troquei o Alcoforado com o Maranhão e assim fica mais fácil de vocês acharem o Ricardo por aí. Então, Ricardo, com você aí. Obrigado, Lúcio. O Ricardo Maranhão é mais conhecido, né? Então, às vezes, a gente inverte um pouquinho, mas não tem problema. Você já fez a correção necessária. Bom, eu comecei na área de engenharia, pensei em fazer engenharia no segundo grau, né? Como todo mundo pensa, porque eu sempre pensei nessa área de engenharia biomédica, assim, eu sempre tive uma paixão por essa parte de tecnologia. Então, ou a gente vai para a área médica, pensar na parte, né, para a parte de medicina, ou nós vamos para a engenharia biomédica. Então, assim, no segundo grau mesmo, eu acho que eu terminei vendo isso no terceiro ano do segundo grau, que eu me imaginei indo fazer engenharia elétrica, não me via fazendo outra engenharia na época. Na época, aqui na região, eu estou em Goiás, então aqui a gente só tinha engenharia elétrica e civil. Então, não tinha nem mecânica, Lúcio, aqui. Então, na época, eu pensei em fazer engenharia elétrica, mas já tinha um pequeno sonho de algum passo aí na engenharia biomédica, ou alguma coisa envolvida na área médica. Consequentemente, eu não fiz curso técnico, eu só tinha feito o segundo grau normal, e fui diretamente para a engenharia elétrica. E na engenharia elétrica, realmente, eu fui para Itajubá, nós somos né, Itajubaianos de formação. Itajubaianos, né, somos da máfia da Unifei. Então, e dentro da engenharia elétrica, a gente teve uma discussão muito grande dentro de Itajubá sobre a engenharia clínica. Então, tivemos algumas palestras, entre elas uma palestra que era do Alexandre Hermine, de instalações elétricas, e depois uma palestra sua, né? Faz tempo, né, Lúcio? Faz tempo, uma professor palestra Gilberto. sua de segurança no ambiente hospitalar. Então, eu lembro que era o meu último ano de faculdade, 1994. Né? Lá se vão 28 anos, né? E eu lembro que eu cheguei para você e perguntei lá no final do curso, assim, onde é que eu faço engenharia clínica? E você me falou assim, tem na Unicamp. Então, eu fui pesquisar a engenharia clínica, o Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, como era esse curso de engenharia clínica, e, consequentemente, um ano depois, mais ou menos um ano depois, em agosto, eu estava já fazendo a inscrição na Unicamp. Se eu não me engano, eu era da quarta turma da Unicamp, do curso de pós-graduação da Unicamp. Depois a gente pode contar essa historinha aqui também para o pessoal, né? Como é que apareceram esses primeiros cursos na Unicamp, né? Então, foi aí que começou a história, né? E a faculdade, como é que foi essa transição? Você fez cursinho fora, fez aí mesmo? Eu fiz cursinho fora. Eu tinha terminado
o segundo grau aqui em Goiânia, eu lancei um desafio que eu queria trabalhar, queria estudar ou na Unicamp, ou na USP, ou Itajubá. Então, eu fui para Campinas, fui para o ângulo de Campinas, em São Paulo, fiz 6 meses de cursinho, ainda pensei o ITA também, foi ITA, USP, Unicamp e Itajubá. Então, eu fiz os 4 vestibulares e, no final, eu passei para Itajubá, para Engenharia Elétrica, e fui para a turma, na época, a turma de 89, para Itajubá fazer o curso de Engenharia Elétrica. Tá, você entrou 3 anos depois que eu me formei, então. Foi a turma de 89, né? Você entrou lá, era EFEI, era Unifei já ou era EFEI? Não, ainda era EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, né? Só tinha 2 cursos na época, né? Engenharia Elétrica e a Engenharia Mecânica. E depois eles abriram, não sei se naquela época, um pouquinho antes, eles abriram nas ênfases, né? Tinha ênfase de eletrotécnica, na elétrica e eletrônica, e na mecânica já tinha produção e tinha mais umas 2, né? Na minha época tinha projeto e produção, eletrotécnica e eletrônica, né? As Eletrônica. ênfases. Então era isso. Então, Agora, no meu curso, eu tive 2 disciplinas que me chamaram a atenção. Uma delas foi elementos orgânicos de máquinas, que a gente aprendia a dimensionar parafuso, pino, rebite, essas coisas todas. E a outra que foi de refrigeração, que despertou o interesse. E no final foi o professor Milton, que dava engenharia de controle, que falou: meu, vai lá para o SEB lá que vai dar mais certo do que começar a fazer faculdade de medicina, né? Na elétrica, vocês tiveram algum professor assim que despertou alguma coisa, que chegou a tocar? Porque parece que vocês tiveram uma ênfase diferente, a turma de vocês, não foi? Então, como eu te falei, na parte, como a minha parte era eletrotécnica, eu tive uma disciplina de sistemas elétricos que eu achei muito interessante na época, que a gente simulava o sistema elétrico brasileiro com softwares que existiam na época no mercado, quer dizer, softwares bem, né, bem restritos, mas era interessante você simular uma queda de uma linha de transmissão, como é que a geradora, né, era afetada com isso. Mas eu só fui resgatar a questão da engenharia biomédica, como eu comentei no último ano, que aí no último ano a Itajubá estava discutindo trazer a engenharia clínica para como fosse uma ênfase. Então, eu tinha alguns professores, o José Alberto Ferreira Filho, o Egon Miller, né, que eram professores que foram fazer engenharia biomédica na Unicamp, e aí eles trouxeram esses cursos de verão, ou palestras de verão no início do curso, no início do curso, né? Então, uma foi a instalações elétricas no ambiente hospitalar, com o professor Alexandre Hermine, né? E depois segurança no ambiente hospitalar com você, né? A diferença, se não me engano, o do Alexandre Hermine acho que foi 1 dia ou 2 dias de palestra, e eu lembro que o seu foi 3 dias de curso, né? Era baseado naquele manual do Ministério da Saúde que você tinha elaborado um projeto pelo ProEquipo, né? Então, você tinha todo aquele material lá desenvolvido para a segurança no ambiente hospitalar, que era era meio, vamos dizer, a gente brincando, era meio um filme de terror, né? Era tudo que estava errado que você mostrava, né, nas experiências, nas visitas em ambiente hospitalar que você tinha visitado, e o manual mostrava o que era certo, né? O que deveria fazer em cada ambiente do hospital. Então, foi interessante isso, porque a gente via o errado e depois via a parte normatizada, né? E, na época, tinha pouca coisa normatizada, né, Lúcio? Então, assim, não tinha nem Anvisa ainda, né? Não tínhamos RDCs, tínhamos... eu lembro que a gente tinha uns... até coincidentemente, depois eu fui conhecer, né? No Ministério da Saúde só tinha um departamento de normas técnicas, né? Entendeu? Então, depois podemos contar essa segunda parte da história aí, que foi onde eu fui parar, né? Depois aí no Ministério da Saúde. Ô Ricardo,
durante a faculdade, fora essas experiências aí, parece que na EFEI foi criado o grupo de engenharia biomédica, não foi o GPEB, um grupo de engenharia biomédica, o GEB? Foi na sua época ou foi depois? Então, se eu não me engano, foi depois, porque na minha época, quando eu terminei o curso, eu fui para a Unicamp e eu já encontrei os professores de Itajubá lá, o Zé Alberto e o Egon. Então, se eu não me engano, esse grupo de engenharia biomédica foi criado depois, né? Eu só tive contato com esse grupo após a minha saída, né, em 94 da universidade, né? E na pós-graduação, você foi da quarta ou da segunda turma? Porque Eu fui da quarta turma. Quarta turma. Eu fui da quarta turma da Unicamp, foi até tinha mudado o formato do trabalho, porque na minha turma eles já fizeram um formato diferente, era aula todos os dias, 8 horas por dia. E naquela época o pessoal arrancava o couro mesmo, né? Esticava. Então, assim, a gente fala das pós-graduações hoje, né, que é de final de semana, 12 horas, né, no final de semana. A gente tinha aula todos os dias durante toda a semana, num semestre inteiro. Então, foi bem puxado. Era aula diária, né, o dia todo na Unicamp. E depois ainda teve o estágio não lembro agora o número de horas, mas foi um estágio de quase um mês de estágio dentro do SEB, no Hospital da Unicamp, no Hospital Universitário, né? Então, a gente ficou acompanhando a equipe de técnicos e engenheiros do SEB para ter essa aula prática, né, da engenharia clínica depois do curso de especialização. E o pessoal lá manda super bem, né? Uma escola que agora fez 40 anos, né? O SEB fez 40 anos esse ano, né? Exatamente, foi até semana passada, né, que eles fizeram. E o que eu achei legal, que eu falo assim, Lúcio, eu tenho dois carinhos, eu tenho dois escolas que eu tenho no coração. Uma é Itajubá, pela graduação, a outra é a Unicamp pela minha pós-graduação, e eu falo que eu tenho a terceira, que é a Fiocruz, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, que fez, né, o meu mestrado em saúde pública. E falando nisso, né, como é que foi esse salto da especialização para o mestrado? Porque eu não sei, a gente não comentou se na especialização não dava para trabalhar, não tinha como trabalhar, né? Mas tinha que se dedicar ali na especialização. E como é que foi esse salto para o mestrado? Você fez junto quando você estava trabalhando e estudando? Ou conta um pouco dessa transição para a turma. Então, outra coisa, Ricardo, só para dar uma diretiva para você e para eu insistir com o pessoal que assiste o canal, que está estudando, que é o seguinte: o cara passa 5 anos na escola aprendendo a atender exigência de professor. Aí vai para o mercado, a exigência é outra, é outro papo. Então eu sempre falo, um pezinho na escola, um pezinho no mercado, para ajudar nessa transição, né? E como é que foi a sua? Como é que foi essa transposição aí? Lúcio, vou contar a minha história depois da faculdade, né? Então, terminou a Unicamp, eu já fui para São Paulo, estagiar no escritório de consultoria de engenharia clínica do senhor Lúcio Flávio de Magalhães Brito, né? A gente sempre privilegiou os colegas de Itajubá, né? Então... E depois, eu fiquei um ano no escritório com você, já fui para um hospital público em São Paulo já trabalhar, que foi o Hospital das Vargas, para já implementar a engenharia clínica que não tinha no Mas eu lembro que você estudava saúde pública na saúde pública de São Paulo também. Porque na época, eu terminei a Unicamp, eu tinha um orientador aqui em Goiânia que ele falou para mim assim: você não está completo. Além da engenharia clínica, você tem que pensar na administração hospitalar. Então, você vai trabalhar, você vai fazer saúde pública em São Paulo. E aí eu fui fazer o saúde pública nas faculdades da USP de saúde pública com o mestre, né, doutor Gonçalo Vetina Neto, né? Então eu tive o prazer de ter aula com o Gonçalo antes dele ser presidente da Anvisa. E um eterno apoiador da nossa profissão, né? Apoiador. Então, assim, eu peguei umas pessoas muito boas, era um curso muito focado em saúde pública, com muitos secretários de saúde do estado de São Paulo, então foi muito interessante, deu para abrir bem a cabeça. Quando eu terminei o curso, já me convidaram para entrar no hospital em São Paulo, que era o Darcy Vargas. Eu fiquei Ricardo, deixa eu te cortar então. Então, na verdade, você
na sequência aqui, seria especialista, engenheiro, eletricista, especialista em clínica, especialista em saúde pública e mestre em saúde pública. Deixa eu fazer um corte aqui. Sabe que eu tentei fazer esse curso de saúde pública a partir de uma bolsa de estudo no nosso hospital, e eu fui lá, fui eu e a Márcia, uma enfermeira. E quando eu entreguei meu currículo, o cara viu lá, biomecânica do aparelho locomotor, estudo quantitativo do sistema cardiovascular, transdutores de grandeza biomédica, engenharia de segurança. O coordenador do curso, eu esqueci o nome dele, virou para mim e falou assim: meu amigo, sinto muito, você não sabe o que você quer da vida. O dia que você quiser saber o que você quer da vida, você volta aqui, né? Eu falei, putz, a vida, perdi a bolsa. Aí eu senti a mesma coisa que o seu orientador falou. Aí eu fiz vestibular na GV e fiz administração mais focado na iniciativa privada. Mas eu tentei estudar lá, não me deixaram, não. Não, mas até foi engraçado que eu fiz... além do Gonçalo, tinha Ana Maria Malik ainda. Não, tinha que ver o nome dela é em alemão, esqueci o nome dela. Só tinha fera ali, Álvaro Escrivão, acho que o doutor Rainer também estava por lá. Era uma turma muito boa, Lúcio, assim... É o que eu digo. Você sai de uma Unicamp com um monte de professores topíssimos, né? Eu não quero nem nominar agora, porque senão a gente esquece algum deles, né? Porque a equipe da Unicamp do SEB é maravilhosa. E aí fui para a saúde pública da USP também com uma equipe top, maravilhosa. E aí, no meio desse decorrer do curso, eu fui convidado para assumir o hospital, que é o Darcy Vargas. Um pouco depois... Boa sorte, né? Darcy Vargas, boa sorte. Era um hospital antigo, bem sucateado. Então, assim, era para começar do zero, né? Desafio de verdade, né, Ricardo? É aquela, assim, é o que eu falo, que, assim, aproveitando a deixa aqui do canal, galera, é aquela história, você quer fazer uma coisa, faça no pior momento possível, que é você pegar o pior caso possível, que você vai aprender mesmo, né? Quando você entra e aprende mesmo, você pega um hospital público e vai implementar engenharia clínica, é muito mais complicado do que você estar dentro do hospital privado, com recurso e tal. Então, era a escola mesmo, né? E depois, um pouco depois, estava desenvolvendo dentro do Ministério da Saúde o projeto ReforSUS. E esse projeto era para equipar mais de 1.000 hospitais no Brasil. E eles precisavam de uma equipe de engenharia clínica. E aí o Calil me convidou, né, o professor Calil me convidou para ir para Brasília. Ele falou, você não é de Goiânia? Então, está ali colado. Para Brasília. Então, eu fui para o Ministério da Saúde como consultor da OPAS, da Unesco, dependia da época da contratação, né? Mas como organismo internacional, naquela época eles tinham um processo de contratação, né? E fui junto com Guilherme Araújo Ude, né? Guilherme Ude. Começamos a implementar os projetos. E aí eu conheci a equipe que eu falei, né? Do Departamento de Normas Técnicas. Então, o ReforSUS assimilou aquele Departamento de Normas Técnicas, que foi o primeiro a criar algumas leis e diretrizes do Ministério. E o ProEquipo era um deles, né? Do programa. O Oswaldo Bertolino estava lá nessa época, né? O Oswaldo já tinha saído. Quem estava lá era o Newton. Newton Wiederhecker. Newton Wiederhecker. Que é médico, né? E o César também, o engenheiro César, né? Isso. Também. Que eram as duas cabeças pensantes, além da doutora Lisete, né? Sim, Lisete Castanho, né? Então assim, eu estava muito bem acompanhado, né? E como, então, né? Eu estava com uma equipe muito boa de trabalho. E nós começamos a desenvolver o trabalho do ReforSUS. Eu fiquei 6 anos no ReforSUS, foi de 96 a 2001. E aí, quando o projeto já estava... rodei o Brasil todo, equipei mais... todo o projeto era para equipar mais de 1.000 hospitais, então a gente participava do projeto de especificação, aquisição, recebimento de equipamento, depois o processo de análise das instalações dos equipamentos. Então foi... Viajou o Brasil inteiro. Viajei o Brasil inteiro. Eu brincava que eu conhecia a equipe do avião por nome, né? Porque a gente vivia no avião. Mas foi uma experiência muito boa, porque a gente andou o Brasil todo. Foi do norte a sul, do leste a oeste, conhecendo os hospitais e vendo
a dificuldade que era a saúde pública no país e que aquilo ali era importante para a engenharia estava fazendo um trabalho de importância, né? Que a gente estava ajudando a identificar as faltas, as carências, especificando e melhorando até a qualidade das compras, porque as compras foram feitas por licitações internacionais, usando as regras do Banco Mundial. Então, a gente tinha como comprar bons equipamentos de alta tecnologia e foi bem interessante essa experiência. E a supervisão, né? Olha, uma dúvida, você foi contemporâneo do Domênico nesse projeto? Porque Domênico veio depois de mim, ele veio trabalhar junto comigo, a gente fez uma equipe aí, era eu, Domênico, Marcelo Sete Gutierrez, teve uma equipe boa aí, que depois foi agregando mais, era uma equipe muito profissional depois, né? Além de engenheiros, entraram médicos, enfermeiros, biomédicos, então a equipe foi aumentando, não ficou só na parte de engenharia clínica, né, propriamente dito, não só de engenheiros clínicos, né? Eu encontrei com o Domênico uma vez em Belém do Pará, se não me engano, ou em Manaus, acho que foi Belém do Pará, que vocês tinham que fazer visita em campo também para acompanhar recebimento, fazer o processo, mas eu só queria ressaltar aqui do ReforSUS, né, que foi um momento que, devido a boas políticas de saúde, o Sistema Único de Saúde recebeu uma reforção aí, né? E gerou... Se eu não me engano, eram 500 milhões de dólares, se não me engano, na época, esse projeto, né? Só na parte de aquisição de equipamento. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência interessante. Aí, no final de 2001, Lúcio, eu senti a necessidade de buscar novos caminhos. E aí eu fui para o mercado, e nessa começava a se discutir melhor o papel do engenheiro clínico no mercado. Então, na hora que a gente começou a ver, eu já estava no meio de 3 processos seletivos aí, de uma Siemens, de uma Philips, de uma GE, junto com colegas nossos. Então, vou dizer assim, quando você fala, quando você foi para o mercado, porque assim, eu procuro tentar passar para o pessoal que o serviço público também é um mercado, acho que talvez o maior comprador, né? Quer dizer, você foi agora experimentar o outro lado, o lado do provedor da tecnologia e adquirir experiência nesse ramo. E aí, como o mercado estava enxergando, o mercado privado estava enxergando que o público estava comprando, ele entendeu que ele precisava entender também como era esse processo de aquisição e seleção e compra, né? Então, eu lembro que estava eu nesse processo, a Zuma, que era do SEB, da Unicamp, a Eliane também, Apolinário, que era da Inatel, também, que é do SEB, que foi depois para a Anvisa. Então, a gente conseguiu ter um reconhecimento aí que o mercado precisava também de ter engenheiros clínicos trabalhando na área privada, na área comercial. Porque eu falo assim, a gente sempre imaginava o engenheiro só na parte de especificação, compra, instalação, e aí a gente está vendo que o mercado já estava de olho nesse profissional também para ser o consultor de venda. A venda é mais complexa, né, Ricardo? Ser o profissional do produto. Então, é interessante isso. Então, assim, e hoje eu vejo que esse mercado está muito... isso, como eu estou te falando, é 2001, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a Siemens, a GE, a Philips e outras empresas do mercado já estavam de olho nos engenheiros. E hoje você olha e essas empresas só têm engenheiros biomédicos, clínicos, eletrônicos, focados nessa questão do produto, né? Eu tive lá na USP, né? Eu trabalhei 2 anos lá no IEE, nos 2 primeiros anos de curso, e o que eu percebi foi que a primeira turma foi mais para o hospital, né? E a segunda turma, o mercado já estava de olho, porque o mercado chegava lá para falar com o hospital, né? Já tinha um outro cara fazendo perguntas que o cara nunca tinha recebido, e aí eu acho que a indústria... Eu lembro uma vez você me explicando, você estava na Siemens, explicando quando a Siemens ainda tinha agora retomou, né, os aparelhos aceleradores lineares, que a forma de colimar o feixe tinha as multilifts, lembra? Que tinha um catálogo da hora que você me deu. Então, aí foi exatamente isso. Nessa saída para o mercado, eu acabei optando pela melhor proposta, que foi na época a Siemens. Eu virei gerente de produto da Siemens na área de radioterapia. Novamente,
se eu já estava viajando, eu continuei viajando o Brasil todo, porque eu tinha o mercado inteiro aí de radioterapia para cumprir, né? E eu trabalhei durante 1 ano na Siemens, mas não era o meu ponto. Não curtiu muito, assim. Não curti muito ser. Tem gente que fala até hoje assim, não era a sua cara. Eu falei, realmente, nunca foi minha cara ser executivo, gerente de produto de uma multinacional. Mas tudo bem, cada um tem seu mito. Tem gente, né, que gosta. Eu acho que tem gente que gosta, faz isso curte, muito bem. Tem gente que não gosta. E aí acabou eu voltando para Goiânia. Eu tinha saído de Goiânia com 19 anos. Eu voltei para Goiânia com 33. Então, assim, foi um retorno para cá, né? E quando eu voltei, me deram um desafio de estruturar a engenharia clínica da Secretaria de Goiás, de Saúde de Goiás. Ótimo. E como eu tive aquela experiência toda no Ministério da Saúde, né, foi um desafio enriquecedor, né? Porque eu falei assim, opa, então tinha tido algumas ações de alguns engenheiros anteriormente na Secretaria, o Abdon, o Filipelli, o Capelli, que eram 3 engenheiros que já tinham passado pela Secretaria, mas ainda não tinha uma estruturação de um serviço específico de engenharia clínica. E aí foi um desafio grande estruturar uma gerência de engenharia clínica, e eu estruturei, acabou tendo um concurso para engenheiro clínico, então a gente diz hoje que ainda não tem o reconhecimento do engenheiro clínico, mas em 2003 a Secretaria de Goiás da Saúde fez um concurso e lá estava escrito assim, Lúcio, analista de saúde, engenheiro clínico. E entrou nessa época no concurso, eu passei em primeiro, depois passou o Capelli e passou o José Fernando. Então, nós fomos os 3 primeiros engenheiros concursados da Secretaria da Saúde. Você vê que esses dias 2003. Quer ver? Acho que foi em Natal. Foi uma turma que eu fui em Natal. Acho que era da turma que você estava coordenando. Lembra da RTG? Sim, da RTG. Eu acho que, não sei se foi a RTG. Mas lá na época fiquei conhecendo 2 meninas que tinham feito concurso público para a Secretaria de Estado. Aí esses dias eu conversei com um menino de lá. Ele também está na Secretaria de Estado. Agora são 3 na Secretaria de Estado e 1 na Secretaria do Município na base de concurso, né? Eu acho que deveria ter, né? Não, eu até digo bem claro, o mercado público, mercado não, né? Vamos dizer, a oportunidade no serviço público está aumentando cada vez mais, porque as secretarias estaduais e municipais das grandes capitais entendem a importância da engenharia clínica. Porque qual que é o profissional hoje que vai ser responsável por fazer especificação e compra de equipamentos médicos? Não tem outro profissional a não ser o engenheiro clínico. E além de pensar na gestão e contratação de serviços de manutenção de equipamento, tem que ser o engenheiro clínico. Então, está muito claro que esse mercado, até eu queria abrir um parêntese, Lúcio, esse mercado, para mim, ele é muito amplo, porque hoje a gente tem atuações distintas. Então, concordo. Como eu disse, eu tenho um fabricante que precisa de um gerente de produto ou representante comercial. O engenheiro clínico, ele tem gerente de manutenção. Responsável pela assistência técnica, engenheiro clínico. Responsável pelo pós-venda, engenheiro clínico. Só na área privada. Ainda vamos pensar no hospital. Nós temos a gestão da manutenção dentro do hospital, seja público ou privado. Nós temos a Secretaria da Saúde. Nós temos o Ministério da Saúde. Nós temos a Anvisa. Academia. Academia, faculdades. Distribuidores, né, de equipamentos. Distribuidores de equipamento, assistência técnica local. É um mercado enorme mesmo. O mercado é muito grande, com vários ramos de atuação. Então, eu digo que, assim, todos esses ramos podem ser trabalhados pelo engenheiro clínico. E outra, né, Ricardo? Se você for colocar a infraestrutura, né, como está na RDC 509 lá, aí é um outro pacote de engenheiros, né? O que vai permitir. Vou te dizer, Lúcio, que é o próximo passo. Porque hoje eu já entendo que a engenharia clínica, aí é o ponto que eu queria completar da história.
Depois do Ministério, eu fui para a Siemens, fiquei, depois fui para a Secretaria e desenvolvi esse trabalho durante 15 anos. E foi nesse mesmo período que você fez o mestrado? E aí veio o mestrado, ele era um projeto do Ministério da Saúde de capacitação na área de gestão de tecnologia em saúde. Até quem tinha desenvolvido esse projeto era a Secretaria de Inovação em Saúde, né? SECTI, lá, né, do Ministério, que era para capacitar até o pessoal da Anvisa e o pessoal do Ministério da Saúde. Como geralmente essas equipes não são tão grandes, eles abriram algumas vagas para as secretarias estaduais. E aí eu concorri pela Secretaria de Goiás. Então, na época, eram 20 alunos na Fiocruz de Brasília. E aí eu fui... das 20 vagas, 18 foi para a Anvisa e para o Ministério da Saúde, sobraram 2. Entrou eu e uma médica de Brasília. Legal. Os demais eram profissionais do Ministério da Saúde ou da Anvisa. Então, assim, foi interessante que eu encontrei novamente o meu colega Marcelo Sete Gutierrez, que tinha trabalhado comigo no RefoSUS, né? E fizemos várias amizades, vários técnicos do Ministério, a gente acabou conhecendo aí durante o decorrer do curso, né? Hoje ainda estão lá na Anvisa e no Ministério trabalhando, né? E aí, nesse caso, foi interessante que, primeiro, quem estava coordenando esse curso em Brasília era a especialista papa da avaliação de tecnologia em saúde, Letícia Krauss, que você também conhece. Conheço. Então, assim, no dia da entrevista, você falou da entrevista, eu lembrei da entrevista com ela, que eu cheguei lá na entrevista, né? E o Marcelo tinha passado pela entrevista. Aí, na hora que eu sentei, ela falou assim, qual que é o seu ramo de atuação? Eu falei assim, eu sou engenheiro clínico. Ela olhou para a colega e falou assim, mais um engenheiro clínico? Aí eu olhei assim, qual que é o problema? Ela falou assim, vocês engenheiros clínicos não entendem de epidemiologia. Eu falei assim, mas eu não estou aqui para aprender. Se eu soubesse epidemiologia, eu não estaria no curso de saúde pública. Mas é estatística. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Eu só sei, Lúcio, que eu saí de lá, assim, eu saí tão zonzo da entrevista, que eu atravessei a W3, na frente da W3, ali, o prédio do Fiocruz, da 510. Atravessei a W3, peguei um ônibus e fui andando de ônibus. Sabe que você pôde desviar a cabeça? Entrei no primeiro ônibus que tinha. Ricardo, eu tenho uma história com ela também, que a gente estava fazendo aqui o primeiro evento, esqueci o nome, era era a ATS, Incorporação de Tecnologia e Saúde, sei que, e me deram o nome dela. Eu liguei para ela uma vez, ela falou, olha, não sei o que, tal, não vou, né, não vou. Aí eu falei, caramba, que saia justa, eu fiquei naquele preocupação e liguei de novo. Ela falou assim, aí ela foi bem objetiva, ela falou assim, não vou, pô. Entendeu? Não, ela é desse jeito. Caramba, isso por telefone, né? Aí falei, vou lá na saúde pública, que eu esqueci o nome dessa doutora, que é aqui em São Paulo, que ela também é fera, eu sei que o sobrenome dela... eu lembro, não é? Eligonda. Ilegonda, exatamente, doutora Ilegonda, exatamente. Aí eu fui lá, me preparei, fui na saúde pública, entrei na sala dela e falei, doutora Ilegonda, eu estou preparando assim e tal. Eu liguei para a doutora Letícia, aí ela falou assim, e ela disse que não vai. Eu falei assim, pois é, né? A senhora aceitaria? Aí ela foi, quebrou um galhão e mostrou a complexidade do problema, né? E eu falo bem claro, a avaliação tecnológica, a gente ainda tem muito que aprender. Então, até voltando aqui para o público nosso, que a ideia é essa, né, de mostrar os campos de trabalho, a parte de avaliação de tecnologia em saúde também é outro campo que precisa ser muito explorado, e quem quiser cair de cabeça nisso, se especializar, ir para o mestrado, para o doutorado, avaliação de tecnologia em saúde não é nem um campo só no Brasil, né, Lúcio? É um campo mundial. Então, assim, quem quiser, da área de engenharia clínica, engenharia biomédica, quiser trabalhar com avaliação de tecnologia em saúde, é um campo que, assim, tende a crescer cada vez mais, porque tem a ver com tudo que nós vamos trabalhando hoje. Tecnologia, custos, né? Segurança, riscos, o impacto dessa incorporação. Então, vale a pena demais. Quem quiser ir para esse campo, ATS, né? Eu
Eu não sei se o HC está oferecendo mais, mas ele oferecia frequentemente com a doutora Evelinda Trindade os cursos, né, de avaliação de TI. Eu fiz 3 cursos com ela, só não fiz o de equipamento, que quem fazia ele era o Murilo Contó, eu não consegui encaixar aquela semana. Mas eu estou de pleno acordo com você, porque você faz um bom trabalho de avaliação de tecnologia e saúde no começo, a estrada fica Exatamente. muito mais fácil, né? Assim, e também requer profissionalismo. Eu falo para a turma, Ricardo, que essa área nossa, ela é tão fértil, né? Um terreno tão fértil que qualquer coisa que você quiser fazer, mesmo que não exista, você se dedicando, é lógico que não vai ser, não é cogumelo, né? Da noite para o dia, mas dá fruto e dá certo, né? E aí, terminando a nossa história aqui, com esses 15 anos trabalhando, eu comecei a ter uma necessidade e fui começando a ser provocado a pensar numa consultoria externa e comecei a ser solicitado a ter algumas consultorias na área de acreditação hospitalar que exigia um papel da atuação no engenheiro clínico. E, novamente, eu pensei que estava na hora de eu mudar um pouquinho, né? Depois de 15 anos trabalhando, eu montei a minha empresa, a Orbis Engenharia Clínica, então tem 7 anos atrás, e fui desenvolvendo um trabalho de formiguinha aí com alguns hospitais que precisavam ter, para o processo de acreditação hospitalar, a gestão de equipamentos e a atuação da engenharia clínica, desenvolvimento de POPs, do PGTS, todo o Ricardo, aí em Goiânia, assim, não é, eu vou dizer que é uma vantagem, né? Mas que eu falo daquele terreno mais, que a área nossa é fértil, mas Goiânia, eu me lembro na época que eles tinham uma organização muito bem organizada de hospitais privados, eu não sei se lembro de um médico de sobrenome Ferro, não sei se existe mesmo, mas ali tinha, né? Goiânia já tinha o Santa Genoveva, se não me engano, que era um hospital importante, e essa associação de hospitais, né? Sim, nós temos 2 associações em Goiás. A Associação de Hospitais de Alta Complexidade do Estado de Goiás, que é a APASEG, e a Associação de Hospitais do Estado de Goiás, a EG. Então, essas 2 associações, elas representam hoje os hospitais de Goiás. E aconteceu nos últimos 10 anos o quê? Ao mesmo tempo que essas 2 associações estão desenvolvendo a parte particular, a área pública, onde eu estava trabalhando, começou a migrar para a organização social também, Lúcio. Então, as organizações sociais foram assumir a gestão dos hospitais. E, aliás, você fez um trabalho lá na secretaria digno de muitas apresentações e congressos, porque foi bastante inovador o que você fez lá, né? O sistema de... a gente tinha um monitoramento dessas unidades. Por quê? Porque no momento que elas foram passadas para a organização social, veio aquela pergunta: quem vai fiscalizar essa organização social? E aí definiu-se, né, cada atividade, e aí, na hora que fala, quem vai cuidar da gestão de equipamento? Lógico que eles olharam para a engenharia clínica da secretaria e falou assim: a engenharia clínica da secretaria que vai cuidar da supervisão dos equipamentos. Então, nessa hora a gente teve que pegar o quê? Eu peguei a RDC2, fui olhar a RDC2 e falei assim: não, aqui ela só fala o que tem que ter uma gestão. Então, ela vai ser minha referência. Peguei a 15943 e transformei ela num questionário. Eu falei: agora eu vou aplicar em cada hospital onde deve ter uma engenharia clínica. E quando criou um instrumento de diagnóstico, vamos dizer assim. Diagnóstico. Só que quando a gente começou, quase nenhum hospital que estava na gestão de OS tinha engenharia clínica. Então, foi aquela história: você tem um plano? Não. Você tem um engenheiro? Não. Você tem um inventário? Não. Você tem um... Aí vinha aquele relatório final falando assim: ele atendeu 10%, ele atendeu 5%, ele atendeu... E aí começou aquele jogo, né? A gente falou assim: peraí, mas eu tenho que ter? Aí a gente falou assim: sim, de acordo com o Tribunal de Contas, você precisa fazer gestão de equipamento. E aí foi um trabalho de formiguinha. Resumindo, 10 anos depois, se você olhar hoje, todos os hospitais do estado de Goiás que estão em organização social têm uma engenharia clínica. Então, quer dizer, a gente conseguiu sair, né,
10 anos depois, a gente conseguiu aí ter abriu, né? Aí eu vou te falando, a gente acabou abrindo o mercado, porque se a gente contabilizar hoje quantos engenheiros estão trabalhando nesses hospitais, é muito interessante. Eu posso te falar assim, em mais ou menos hoje a gente deve ter aí uns 40 engenheiros, tá? Trabalhando, seja na área de manutenção predial, como você falou, de infraestrutura, seja na parte de clínica, seja na secretaria, entendeu? Então, assim, somando aí, a gente tem um caldo bem interessante que foi desenvolvido aí durante o decorrer do trabalho. E aí, eu acabei pensando na formatação da minha empresa e fui para o mercado, saí, né, me descompatibilizei da secretaria, e hoje alguns desses hospitais eu cuido. Então, assim, eu voltei, acabei né, fazendo o outro trabalho, indo para o outro lado, né? Agora você tá tendo que responder as perguntas que você O fez ano engenheiro de passado. lá hoje, né? Então, agora, assim, hoje eu tenho um engenheiro que me fiscaliza e me cobra aquilo. Até é engraçado, né? Porque, assim, às vezes o cara fala assim, não, isso aqui foi desenvolvido assim, assim, eu sei, fui eu que escrevi. Né? Então, esse pop aí fui eu que escrevi, né? Esse tipo de ação que você está fazendo aí foi mais ou menos o que a gente pensou há 10 anos atrás. Mas legal. Aí a gente desenvolveu esse trabalho, começou a trabalhar no mercado. Eu comecei com 3 pessoas, Lúcio, com 3 funcionários, com 2 estagiários. Até eu brinco e falo assim, me lembra muito quando eu trabalhei com você, né? Da Engenharia Clínica Limitada, porque a Orbis também começou pequenininha. Eu tinha 3, 4 pessoas. E hoje eu tenho 242 funcionários. Bacana. Entendeu? Então, assim, em 7 anos, eu saí de 3 pessoas que trabalhavam comigo para 242 pessoas. Então, assim, a Orbis cresceu muito durante o decorrer desse processo. Mas eu vou dizer bem claro, o que me levou a crescer desse jeito foi que a gente foi buscar sempre o processo de qualificação. Aí vem a história do selo de qualificação, que eu queria chegar no ponto, né? Até antes de você chegar, deixa eu falar rapidinho aqui para o pessoal sobre esse negócio. Fala assim, a gente usa muito o modelo americano e lá nos Estados Unidos tem uma comissão que chama Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, lá para os Estados Unidos. Então, os países começaram a usar isso e acabaram criando a The Joint Commission, e a Joint Commission International, que estabelece padrões de qualidade para hospitais. E o Brasil, né, não tem só o modelo da Joint Commission, tem vários modelos. O Brasil, que o Ricardo está dizendo, é que o Brasil criou a Organização Nacional de Acreditação para criar selos para hospitais que atingissem determinados padrões de qualidade. E aí, essa própria ONA, que o Ricardo está comentando, criou uma iniciativa de avaliar as empresas de engenharia clínica que prestam serviço para esses hospitais que estão buscando acreditação ou que já são profissionais acreditados. E a Orbis foi a primeira empresa a receber esse certificado por cumprir todos os requisitos da Organização Nacional de Acreditação. E também, assim, não é um certificado válido para o resto da vida, eles passam por recertificação. Inclusive, eu acho que uma vez eu liguei para vocês e falei, Lúcio, eu estou até a tampa aqui, porque a gente está no processo de recertificação. De recertificação. Então, é isso aí, é uma introdução para quem não conhece. Mês passado. Então, o que aconteceu? Esse selo, ele é um manual diferente da ONA, né? Ou do hospital. Então, tem um manual de acreditação para hospitais, que a gente pode falar que é aquele que é o nível 1, nível 2, nível 3, e tem esse manual que é o selo de qualificação. Então, eles mudam a nomenclatura. Um chama selo de acreditação para estabelecimento, organizações de saúde, e o selo de qualificação para serviços. Então, entre eles, banco de sangue, laboratório, aí eu tenho engenharia clínica. Tá. E o que é interessante, Lúcio, que eu queria pontuar, é que a ONA, novamente, é o mercado que está vendo isso, né? Então, a ONA, como vendo o mercado, ela entendeu, primeiro, já há muito tempo, que o processo de acreditação
entre os capítulos, eu tenho um 4.1, que é gestão de tecnologia, que tem que ter uma engenharia para cuidar. Então, todas as auditorias da ONA, eles já cobram uma engenharia clínica, um responsável pela gestão de tecnologia. Então, isso já tem um histórico vindo, e eu falo que esse processo de acreditação foi bom para a engenharia clínica no Brasil, porque ele trouxe um dos reconhecimentos do engenheiro pelo mercado, Exato. certo? E, em paralelo, quando a ONA em 2019, na Feira Hospitalar, ela me chamou para dar uma palestra sobre engenharia clínica. Quando terminou, eles falaram, olha, nós vamos soltar o manual de engenharia, de qualificação de engenharia clínica agora em novembro. Será maio. E eles falaram assim, eu quero testar com você. Então, eu fiquei assim, lisonjeado, porque eu ia ser o piloto do projeto. Então, ok, vamos testar. Na hora que eu saí de lá, eu já saí de lá e falei assim, eu quero esse selo. Eu não sabia nem o que era o selo, Lúcio. Quais eram os requisitos? Eu já saí de lá e falei assim, eu vou ter esse selo. Eu vou ser a primeira empresa a ter esse selo no Brasil. Isso era maio de 2019. E aí eu fui trabalhar. Vieram, né? Fizeram o piloto, né? Que seria sentar, discutir. Foram 3 dias dentro da Orbis fazendo todos os testes para ver se o manual funcionava. E disseminar, né? Porque a empresa vai crescendo, você tem que disseminar, né? Então, mas naquele momento, a ONA queria saber se funcionava o manual. Funcionou. E aí eu vi que eu falei assim, é isso? É. Aí na hora que eu falei assim, gente, são 800 requisitos. São 800 requisitos que eu vou ter que atender. Então, nós criamos, na época, São 800? 800. Mais de 500 planos de ação. Então, o pessoal, assim, esse dia atrás estava conversando com o Ferrelli está fazendo o processo de certificação. E aí ele falou, Ricardo, mas é complicado. Eu falei, nunca falei que era fácil. Aí ele falou assim, mas é muito critério. Eu falei assim, Ferrelli, são 800. Welcome aboard. Eu falei, bem-vindo a bordo. Bem-vindo ao clube, né? Eu falei, bem-vindo ao clube. E aí a gente montou uma estrutura, eu tinha uma equipe de qualidade, eu tinha o meu nível gestor, meu grupo gestor, reunião semanal. Nós fomos de junho até dezembro, 6 meses trabalhando o processo para atingir os requisitos de qualidade. Criar as evidências, né, Ricardo? Criar as evidências. E aí, Lúcio, quando chegou em dezembro, marcamos auditoria para fevereiro. Não, tudo bem, vai ser em fevereiro, está tudo ok. Perfeito. Continuamos trabalhando em janeiro, fevereiro. Fevereiro de 2020 deu o quê? Pandemia. E aí fechou tudo. E aí, o que era normal? Vamos segurar, vamos suspender, vamos congelar. Nós fizemos o quê? Vamos continuar, porque amanhã vai abrir. Abre em abril, abre em maio, abre em junho, abre em julho. Deu agosto, abriu o aeroporto. Nós recebemos auditoria em agosto. Então, nós ficamos de fevereiro a agosto só administrando os planos que precisavam, né? Terminar. Dando os polimentos, vamos dizer assim. Dando polimento para isso. Então, nós chegamos em agosto, fomos auditados e conseguimos atingir aquele objetivo de 1 ano atrás. Ô, Ricardo, então é bienal ou é anual? A recertificação, então, é bienal ou anual? É bianual. Tá. Então, aí, no meio um ano depois, você tem a manutenção do selo. Você tem 1 ano, você tem a manutenção. Então, a gente foi, em 2021, nós tivemos a visita da manutenção, e agora, em 2022, nós tivemos uma nova certificação, porque eu falo recertificação porque é só para ser mais didático, né? Mas é uma certificação nova, é tudo do zero, é como se eu não tivesse feito nenhum processo, né? Só que não é assim também, porque na hora que eles chegam, eles já sabem o nosso histórico anterior. Já tem o prontuário, né? Então, o que eles fazem? Eles falam assim, a gente vai subir o sarrafo. Então, não adianta. Eles não vão fazer do zero, eles vão fazer já com uma política maior, de uma busca maior. Aproveitando, essa iniciativa também, você acredita que vai existir para as empresas que trabalham com a infraestrutura hospitalar? Lúcio, eu acho que é uma tendência. Por quê? Primeiro,
eu sou o maior incentivador desse processo. Por que eu sou o maior incentivador? Não porque eu quero ser a única, porque não sou mais a única, né? Já tem mais 2 empresas no mercado. E tem outras que estão buscando, tá? Mas o que eu digo? A Orbis cresceu nos últimos 2 anos mais de 100% em tudo. Em cliente, em tamanho, em funcionário, em processos. Então, a qualidade, ela é um caminho sem volta. E através desse processo de certificação e qualificação da engenharia clínica, eu consigo ter coisas que eu não imaginava 2 anos atrás. Então, vou dar um exemplo só bobo aqui. Quando a gente pensa numa engenharia clínica, a gente pensa no software, né? Exato. Software de engenharia clínica. Eu tenho software de qualidade, eu tenho software de gestão financeira, eu tenho software de gestão de pessoas, eu tenho software de engenharia clínica. Então, quer dizer... Você está acabando de mostrar mais um mercado, né? Porque o pessoal que gosta de programar, podia fazer um pacote único, né? Então, no final, eu desenvolvi estruturas que eu não tinha. Então, a gente sempre imagina a engenharia clínica, aquela salinha, aquela equipe. Não, eu tenho gente de gestão, eu tenho TI, eu tenho jurídico, eu tenho qualidade, eu tenho patrimônio, infraestrutura, eu tenho comunicação, recurso humano e DP. E precisa de reproduzir isso também, né? Você pega um hospital novo, sei lá, num lugar que não tem as mesmas condições de trabalho, de mercado, e você tem que levar o mesmo padrão de qualidade. E aí, é o que você acabou de pontuar. E aí, sabe o que o pessoal coloca agora? Não é mais o padrão da ONA, é o padrão da Orbis. Então, a ONA vira para você e fala assim, você tem que começar a cuidar do seu padrão de qualidade, porque nem todo hospital vai conseguir te dar o que você precisa para trabalhar. Então, olha que nível que nós chegamos. É o contrário. Você chega num padrão que agora você tem que chegar para o seu cliente e falar assim, para eu trabalhar, você tem que me dar isso aqui. Ó. Entendeu, Lúcio? Entendi. Já é diferente. E uma outra questão envolvida. Nós temos que pensar em tudo. É como se eu fosse um processo que eu vou pensar desde da notificação de evento, da comunicação com o cliente, da satisfação do cliente. Como é que eu avalio a satisfação do cliente? É legal. Assim, a gente chega no ponto de falar assim, como é que eu vou discutir a avaliação do cliente, a necessidade do cliente baseada no meu serviço? Perguntando para o cliente, né? Que perguntas que você vai fazer? Perguntando para o cliente. Eu acho... Você lembra daquele gráfico, daquele artigo do Stephen Grimes, que era o The Future of Clinical Engineering, que tem o hospital no meio com pressão tecnológica, com pressão demográfica, cultural, econômica, financeira e legal, né? Eu acho que assim, a empresa acaba tendo que ajudar o hospital nessas 4 áreas, né? E aí, se você não tiver organizado, não que você não deixa de ajudar, né? Você ajuda, mas acho que acaba ajudando menos do que poderia, mais ou menos assim que você vê. Nós temos que transmitir, assim, até uma das coisas que a gente aprendeu muito, a gente tem que, não adianta eu ter o papel, não adianta eu ter o POP, esse POP tem que chegar lá no meu técnico, lá na ponta. E ele tem que acompanhar, né? E ele tem que reproduzir. Então, é interessante isso. Imagina, novamente, imagina você sair de 3 funcionários para quase 250 funcionários. Você trabalha. Você falou do Ferro. O Júlio Ferro foi meu primeiro cliente. Entendeu? Então, eu não errei, não, é Ferro. Não errou, não. Só que é o Hospital Jardim América. Então, o que acontece? Você vê hoje você sai de um hospital que você era o consultor para você ser o dono de uma empresa que você tem. Hoje eu tenho 37 engenheiros, Lúcio. Bom, hein? Entendeu? Então, assim, você administrar um padrão de qualidade com seus engenheiros, você pensar na política financeira, política de cargos e salários para esses engenheiros, você pensar na formação e capacitação desses engenheiros, pensar em líderes e sucessores. Tecnólogos também, você tem trabalhado com eles, Ricardo? Tecnólogos eu tenho hoje 2 dessa equipe. E eu tenho hoje
uma equipe de engenheiros multiprofissionais. Eu falo assim, eu tenho mecânico, eletrônico, mecatrônico, biomédico, civis. Então, todos especialistas. Aí é um outro ponto interessante. A gente tem né? A gente sempre discute essa questão da capacitação e do engenheiro, né? A pós-graduação da engenharia clínica, né? E aí eu falo para você nem como presidente da Beclin, sim como diretor de uma empresa. Metade, eu falei, 37, né, engenheiros da minha equipe. 8 são biomédicos. Então, teoricamente, não precisa ter pós-graduação. É política da empresa. É um direito que a empresa tem, né? Política da empresa. Especialização não quer demais também, né, Ricardo? Especialização não é demais. Exatamente. Então, eu falo assim, cara, e eu falo bem claro, Lúcio, isso é o mercado. Eu falo assim, eu sempre falei isso para os alunos de engenharia biomédica. Cara, não tem problema de você fazer uma pós. Agora, no mercado, entre um engenheiro com pós e um engenheiro sem pós, qual que geralmente você vai escolher? A tendência é que com a pós... Assim, eu tive experiência própria, né, dessa coisa. Mas vou fazer uma observação também. Eu digo que hoje o engenheiro biomédico ele tem uma capacidade maior de resposta. Isso não tenha dúvida, tá? Eu também digo bem claro. Por quê? Porque ele foi habilitado para isso, né? Então, quando eu vejo a minha equipe toda, lógico que todos nas suas habilitações, mas eu sinto, isso é um sentimento meu, que o engenheiro biomédico ele tem um diferencial por causa do campo que ele foi formado ali. Mas não deixo de continuar considerando a pós-graduação. Então, ao ponto que, assim, hoje a minha equipe, como eu te falei, 37 engenheiros, eu identifiquei que os meus últimos 7, que são mais novos, não tinham pós. Sabe o que eu fiz, Lúcio? Uma promoção. Em vez de eu dar uma promoção para eles, eu dei o curso. A promoção veio, em vez de eu dar R$300 de promoção, R$500 de promoção, eu dei a bolsa. Eu falei, eu vou te pagar o curso. Ô, Ricardo, assim... Entendeu? Então, todos falaram assim, que legal, que bom, porque eu quero que todos estejam capacitados. Eu assim, na PUC, né, eu dou aula na PUC, e a disciplina de engenharia clínica, a gente faz no último uma disciplina específica. Tem um eixo que é engenharia clínica, mas tem uma disciplina que se chama engenharia clínica e biossegurança. E sou eu que ministro, né? Então eu dou lá o meu jeito de rua, né? Eu falo assim, uma coisa você está no berço da escola estudando engenharia biomédica, outra coisa você está dentro de um hospital na rua, vamos dizer assim, está por conta sua, né? Então eu procuro ensinar isso para o pessoal. Mas assim, a diferença, tanto para você pegar um tecnólogo, um técnico de equipamento biomédico, engenheiro biomédico, a diferença é gritante com relação aos outros no 0 a 0. Agora, especialização nunca é demais e você acaba fazendo várias no decorrer da carreira. Né? E eu digo bem claro, como você pontuou desde o início aí da nossa conversa, eu saí do curso de engenharia elétrica, fiz especialização em engenharia clínica, fiz especialização em administração hospitalar, focada na saúde pública, fiz especialização em inovação tecnológica, fiz especialização em políticas públicas baseadas em evidência do Sírio-Libanês. Legal. E aí fiz mestrado em gestão de tecnologia em saúde na área de saúde pública. Quer dizer, isso em 25 anos de carreira. Então, quer dizer, eu acho que sempre tem que estar estudando, porque a gente ouve isso o tempo todo, né, Lúcio? A tecnologia é tão rápida, desenvolver tão rápido, que se a gente não continuar estudando sempre, a gente vai ficar defasado. Eu acho assim, viu, Ricardo? Tem muita gente que assim, isso vem muito de pai também, né? De pai e mãe, fala assim, o cara faz uma arte, aí você fala, ó, vai estudar. O cara faz não sei o quê. Então, estudar é muito importante na nossa área, porque não dá para estudar todos os equipamentos médicos. Não. Recentemente me pediram para fazer uma comparação de 2 sistemas de cirurgia robótica, entre 2 sistemas. E sorte que eu tinha feito um lá em
uns 8 anos atrás tinha feito um, mas não adianta, você tem que pegar ali, aprender a estudar, né? Eu acho que a gente fazendo essas especializações, a gente aprende a desenvolver gosto pelo estudo, como aprender mais rápido, como descobrir novas coisas, né? E eu acho que a especialização, ela, de uma forma geral, é uma Aí, boa, Lúcio, né? para fechar a ideia de todo esse ciclo, como eu disse, eu queria até pontuar uma questão bem clara, assim, para a gente dar uma questão pontual histórica. Para mim, a engenharia clínica tem 3 momentos interessantes aí que a gente precisa trabalhar. Primeiro lá em 94 e 95, com o ProEquipe e os cursos de pós-graduação em engenharia clínica da Unicamp, da USP, onde você fez parte, eu fiz da Unicamp, o da Paraíba e o do Rio Grande do Sul. Eu acho que ali é um ponto fundamental da engenharia clínica no Brasil. Eu dei aula nos 4 cursos, nos 2 anos. Então, ali é um ponto fundamental. E no segundo eixo, marco temporal aí, eu falo que já é a publicação da RDC2 e da NBR 15943 em 2010, 2011. Eu acho que a gente chega num ponto que, naquela época de 96, a gente não tinha documento, não tinha norma. Tinha livros do Bronzino, livros, né, americanos. A gente tinha uma norma, não sei se você chegou a estudar ela, a EQ 56 da AMI, que a gente estava usando como referência para fazer a RDC. E não tínhamos nada do Brasil. Não tinha nada. Então, a gente chega de 1995 para 2010, 15 anos depois, já com uma Anvisa, né, formatada, uma Anvisa já organizada, né, que vem em 98, né? Anvisa, né? Não lembro mais. 98, 99. Então, 10 anos depois, a gente tem as primeiras portarias e resoluções que nos dão o norte da engenharia clínica. E aí eu chego aqui no final da história falando o seguinte, e agora nós temos um manual de acreditação com selo de qualificação de engenharia clínica da ONA em 2020. Então, esse marco temporal que eu queria deixar aqui para os nossos alunos que estão assistindo aí, né, os nossos profissionais que estão assistindo o seu canal. Para mim, esses 3 pontos são fundamentais. Lógico que aí tem todo um trabalho realizado por profissionais como você, desde lá de 94, quando eu assisti uma palestra sua, né, e você veio trabalhando até hoje, incansavelmente, né? Porque haja fôlego, viu, Lúcio? Estou meio cansado. Haja fôlego, viu? Eu já estou cansado. Mas, ô, Ricardo, você vem antes de mim, entendeu? Falar uma coisa aqui, se aproveitando esse negócio da ONA, né? Porque eu falo assim, às vezes, né? Agora, hoje eu não tenho mais contratado como funcionário essas coisas. Eu já faço mais mercenário, você sabe quem pode te ajudar ou não. Mas, assim, muitas vezes o cara vinha para uma vaga, né? Ele sentava e ele começava a explicar o que é engenharia clínica, né? E aí você falava assim, né, o cara não fez a lição de casa, né? Então, só dando uma dica aqui que o Ricardo está dando aqui, é o seguinte, para trabalhar na Orbis, né, é melhor que você estude o manual de acreditação da ONA para você queimar algumas etapas, né? Para se preparar melhor para uma entrevista, para entender o que te espera, né? Porque é muito engraçado isso, Lúcio, porque o pessoal, assim, eu acho que o pessoal tem que entender, e não é uma crítica a essa nova geração, eu acho que essa geração nova tem tudo o que precisa, porque está tudo aí, é só estudar, é só ler. Então, às vezes o pessoal, eu falo assim, você como professor, você sabe disso, e eu vou repetir uma frase que a gente ouve demais. Ah, professor, me dá essa apresentação, me dá essa aula aí em transparência. Aí eu falei, gente, mas essa aula aqui é a NBR 15943. É mais fácil você pegar a portaria e ler. Não, porque a do senhor está mastigado. Eu falei assim, não, é mastigado para a sua dinâmica de aula. Mas é a mesma matéria. Então, assim, tem vírgulas, né, Ricardo? Tem vírgula, ponto e vírgula. O pessoal não entende isso. Que, assim, não é uma apresentação que vai te gerar o conhecimento. O que vai te gerar o conhecimento é a leitura, a dinâmica de estudo, é o trabalho sistemático. E como você falou, tem gente que não sabe nem o que é hoje, o que é uma acreditação ou alguma qualificação. São processos separados. Então,
É muito engraçado quando você pega uma pessoa que você fala que não fez a entrevista, ou, né, ou lição de casa. A lição de casa, e fala assim, não, porque a acreditação é assim, assado, assim, cara, eu já participei de 300 acreditações, então assim, onde você quer chegar, né? Onde você vai chegar com isso? Então, é muito claro o seguinte, eu queria deixar uma mensagem bem para os nossos, né? Brincando, né? Os nossos assinantes, né? Alunos. Nossos alunos. Gente, o campo é muito vasto, tem área para todos os gostos, tem que identificar primeiro, né, qual que é a atuação que você quer trabalhar. Então, eu quero ir para o governo, eu quero ir para uma multinacional, eu quero ir para uma empresa de engenharia clínica. Tem campo demais. Eu falo que até, Lúcio, a gente precisa fazer um censo, e eu acho que um dos objetivos que eu quero deixar na ABCLIN no final, é a gente tentar fazer um censo da engenharia clínica no Brasil, porque eu acho que a gente já perdeu a conta aí. Não dá para a gente nem estimar hoje qual que é o campo, qual é o número de profissionais que estão trabalhando. Ô Ricardo, se a gente... Eu falo que nós estamos acima de 5 mil engenheiros aí atuando aí. Deixa eu te dar uma sugestão. Tranquilidade. Enquanto a ABCLIN te dá uma sugestão, você sabe, né, que o FMBE tem o Clinical Engineering Division lá, e eles estão fazendo aquela consulta, o livro de conhecimento, o Body of Knowledge, né, o corpo de conhecimento e o corpo de práticas. Então, são perguntas que eu ajudo a responder. Eu vou deixar para o pessoal na descrição, vou ver se eu acho o link para os dois, para ajudar a responder esse tipo de coisa, porque a gente tem que mapear isso no mundo todo, né? Sim. E hoje, como eu mandei para você lá, eu mandei para o Tom, teve uma reunião do FMBE, eu vi que a ABCLIN não estava dentro do programa do... Até nós não falamos, né, que hoje nós estamos na Semana Global da Engenharia Clínica, né, o Global Clinical Engineering Week. No dia 21 vai ser o Dia Global da Engenharia Clínica, que é esse vídeo, estou planejando soltar ele lá na sexta-feira. Não estou fazendo mais vídeo no domingo, só estou fazendo para quinta-feira, mas devo soltar esse na sexta-feira para a gente aproveitar e comemorar esse dia com essa... E aí eu queria até convidar o pessoal a conhecer. A gente vai fazer um evento quinta-feira e na sexta, na Hospitalar. Dia 20 e 21, né? Hospitalar Hub, não é isso? Na Hospitalar Hub. E que nós vamos trazer as interfaces da engenharia clínica. Nós estamos trazendo a BDH, a Sociedade Brasileira de Hotelaria, a Braman, as entidades... o CONFEA e o CREA para discutir fiscalização. Então, para a gente trazer essas interfaces para que a gente possa mostrar que a engenharia clínica é muito mais do que a manutenção, né, Lúcio? Então, e ainda é muito, né? Sair um pouquinho da caixinha, né? Sair um pouquinho dessa bolha, que a gente, assim, eu falo muito claro para a minha equipe de engenharia. Nós não estamos aqui para apagar incêndio, nós estamos aqui para fazer a gestão da tecnologia. E a gestão é com planejamento. Então, no momento que a gente está correndo só apagando incêndio, tem alguma coisa errada. Então, nós temos que pensar no planejar, implementar, executar e monitorar. Então, esse é o papel do engenheiro. O engenheiro, assim, eu não sou engenheiro de bancada e nunca vou ser, mas eu vou ser engenheiro de planejar, implementar, executar e depois monitorar os indicadores. E hoje... Novamente, essa geração que está agora, ela é privilegiada, porque nós temos todos os conhecimentos acessíveis, nós temos softwares acessíveis, nós temos a cultura da engenharia clínica sistematizada, implementada. Então, é diferente do que a gente fazia há 25 anos atrás, né, Lúcio? Porque ninguém sabia nem o que era um engenheiro clínico. Hoje, pelo menos, a gente sabe que o engenheiro clínico existe, que ele é importante, ele é essencial para a segurança do paciente, para a economia do hospital, então, e para uma qualidade, né, de um estabelecimento de saúde. Então, isso que eu queria deixar aqui para esses alunos, é que vocês estão no momento ímpar, no melhor momento. Dá para detonar, né, Ricardo? No melhor momento. E só não tem êxito quem não quer, Lúcio.
Ô, Ricardo, deixa eu contar a história rapidinho para você. Eu entrei em 87, primeiro hospital, e em 89 eu fui num encontro onde eu via termo Clinical Engineering primeiro, e aí descobri que tinha certificação profissional. E eu falei, pô, eu quero fazer esse negócio. E até foi onde eu conheci o Frank Painter, perguntei para ele, falou, como é que a gente estuda para isso, né? Aí ele mostrou, deu o formulário de aplicação, eu olhei na lista de referência, falei, meu, tinha assim, eu acho que uns 20, 25 livros, a $50 cada um, né? Eu olhei e eu falei assim, meu, é o seguinte, aqui naquela época a gente ganhava muito pouco, ainda de maneira geral não é muito, né, que a gente ganha. E falei para ele, falei, meu, me diz um livro só que eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo, me dá um que eu não posso deixar de ler. Aí ele deu lá o do Guedes and Baker, Princípios da Instrumentação Biomédica Aplicada, pois eu tive que voltar em São Paulo, ir na Livraria Triângulo, achar o catálogo, pedir para o cara importar o livro dali de 2 meses e meio, 3 meses o livro chegava, e ainda vinha tudo em inglês, e assim, a geração de vocês falou mais inglês que a minha, por exemplo. A gente falava muito menos que vocês, e hoje se fala muito mais, né? Mas era muito mais sofrido. Hoje você tem na internet, você vai no Library de Gênesis, você faz o download do livro, copia e cola no Google Tradutor, ele traduz. Então a turma tem que cair matando, né? Agora, deixa eu te fazer aproveitando a sua experiência de várias empresas, vários processos, o que você, como diretor executivo da Orbis, né? Alô? Oi. Opa, caiu aí? Travou, eu não sei se era o meu ou era o seu. Então, tá, não, aqui tá contínuo. Eu vou voltar a pergunta aqui. Tá, aí você volta a pergunta, então. O que você, como diretor executivo Lúcio, da... Você está sem imagem sua. Não, mas relaxa que aqui está gravando. Tô Tá com a imagem sua aqui. Tá aqui, tá gravando bom. a minha tela, pode ficar tranquilo. Então, o que você, como diretor executivo da Orbis, que é uma empresa que está no Brasil inteiro, que contrata profissionais, não só de técnico como engenheiro, o que você recomenda para o pessoal se preparar para o processo, um processo seletivo, eventualmente, que eles venham a concorrer na sua empresa, ou que você recomenda para outras empresas, enfim? O que você acha que é um caminho aí para eles orientar? Lúcio, hoje eu acho que o profissional, o perfil do profissional, ele tem que ser um profissional que tenha ferramentas gerenciais, principalmente. Então, você já pontuou anteriormente a questão do inglês, que é essencial, né, para ler o manual e tal, mas o fundamental é pensar que ele, né, fazendo uma pós-graduação em engenharia clínica, que também é um ponto que eu acho fundamental hoje, ele tenha habilidades e ferramentas gerenciais. Eu acho o mais complicado hoje no perfil do engenheiro, e aí eu falo bem claro, é o engenheiro saber ler e escrever. Parece que é bobo, mas é verdade. Sabe? A gente tem uma formação muito, muito precária aí, então não dá para o engenheiro chegar no hospital para falar com o médico, falar nós vai, nós vem, né? Então isso é um ponto fundamental. O engenheiro saber se portar, se fala, né? Conversar. A gente vamos, né? A gente, né? Entendeu? Nós vai. Então isso e não é, gente, assim, é lógico que isso é um trabalho que tem que ser trabalhado com as pessoas quem tem dificuldade tem que, né? Quando você falou, eu tinha dificuldade de inglês, então você foi capacitando com o inglês para você ter o inglês que você tem hoje. Ponto. Outra questão que eu vejo é essas ferramentas gerenciais. Como eu falei, o engenheiro não é para consertar equipamento e ficar na bancada. O engenheiro é para saber como planejar, implementar, executar e monitorar aquele plano de gestão de equipamento que ele tem que fazer no hospital. E como ele vai implementar os requisitos da ONA, seja para um hospital, seja para um serviço de engenharia clínica. Então, requisitos de qualidade. Hoje, você não consegue fazer isso simplesmente copiando e colando. Você tem que entender o que é um requisito, você tem que entender qual que é uma meta, qual que é um indicador. E isso eu acho mais complicado hoje na formação do engenheiro. Apesar da gente ter visto muita questão na engenharia, eu acho que o engenheiro hoje ele não tem esse perfil de análise crítica da sua performance, da sua equipe.
Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Se eu estivesse selecionando um candidato hoje, eu ia buscar um perfil onde tivesse um cara que entendesse um pouco de análise crítica. E, Ricardo, e como é que você se vira nas questões, vamos dizer assim, mais específicas, técnicas, né? Fala assim, porque, por exemplo, no meu caso aí eu tive que passar pela técnica, porque não tinha outra coisa, entendeu? Hoje você tem técnicos, você tem tecnólogos que gostam de técnica, tem engenheiro que gosta da área técnica. Como é que é isso como é que você avalia esse tipo de... Depende da função, isso que você Então, está falando? é filosofia de trabalho. Exemplo, aqui a gente mudou um pouco o formato da manutenção. Hoje eu tenho uma equipe dedicada para manutenção preventiva e eu tenho uma equipe dedicada para calibração. Por quê? Porque no início eu entendi que calibração, quem faz calibração não deve fazer manutenção, e quem faz manutenção não deve fazer calibração. Lógico que tem outras empresas no mercado que fazem isso misturado. Uhum. Eu acho que é uma forma até de eu garantir um padrão de qualidade quando são equipes separadas. Então, hoje eu tenho uma supervisão de manutenção, uma supervisão de metrologia. Até para ser um cheque, né? Uhum. Será que o cara fez a preventiva adequada? E será que o cara está calibrando adequadamente? Um projeta, outro executa e outro comissiona, vamos dizer assim. Isso é um ponto interessante. O outro é, eu não quis transformar a minha equipe só em engenheiros eletricistas ou eletrônicos. Então, eu criei uma equipe multiprofissional. Então, eu tenho, como eu te falei, engenheiros civis, mecânicos, mecatrônicos, biomédicos, eletrônicos, eletrotécnicos. Então, até engenheiro físico. Então, eu tenho hoje, no meu rol, todas as especialidades. Então, eu consigo, caso tenha algum problema, até como eu disse, o meu grupo hoje de 37 engenheiros, eles se falam, né? Então, um dos WhatsApp deles é um grupo de troca de experiência. Então, ela é muito rica, né? Porque você diz assim, gente, eu estou com um problema aqui com a válvula tal. O outro já fala assim, vai lá na casa fulano de tal, o dono tal, fulano de tal, tem a peça tal. Ah, gente, está travamento do ventilador aqui da marca X. É o código 1014. O outro, código 1014 usa 10123, desbloqueia, barará. Então, Lúcio, é muito legal. Você tem 37 engenheiros se falando ao mesmo tempo e trocando. Dá uma diversidade, né, de conhecimento. Então, né? A gente consegue resolver. A gente brincava aí há tempo atrás, você lembra? A gente resolve 80% dos problemas. Dessa forma, a gente consegue resolver 95%, né? Bom, ou até mais. Ótimo. Então, aí, um outro exemplo que eu queria dar para você entender assim, como é bonita essa questão da engenharia. Vou dar um exemplo aqui. Nesses meus hospitais, quando a gente implementou e foi implementando, chegou um ponto que eu tinha um plantão de final de semana. E o meu plantão de final de semana, Lúcio, dava 14 a 16 chamados por final de semana, naquela minha rede. E eu vou te falar, a minha rede era metade do que eu tenho hoje. Então, hoje é o dobro. Então, teoricamente, eu ia ter o que hoje? 30 e tantos chamados por final de semana. Então, eu tenho um engenheiro e um técnico de plantão no final de semana. Ok? Então, desce o cacete. O que aconteceu? Nós começamos a implementar as preventivas da forma adequada, as calibrações da forma adequada, e mostrando isso para o cliente, porque tem cliente que não quer, né? Tem cliente que não quer fazer metrologia, porque acha caro, né? Você tem que explicar para ele que é preciso. Resumindo, sabe quantos chamados eu tenho hoje, em média, no final de semana? Quase nenhum. 2. Incomoda, né? Chamada final de semana incomoda, né? Mas tem que resolver, né? Aquela história. Não. Você não dá para deixar o equipamento parado, né? Sim. Então, o que eu queria dizer? Eu estou falando num parque, sem falsa modéstia, um parque de mais de 40 mil equipamentos. Caramba. Com 2 chamados por final de semana. Então, Lúcio, isso mostra o quê? Quando você implementa de forma adequada, novamente, eu planejei, implementei, monitorei, né? Executei e monitorei. Eu consigo chegar num nível de excelência. Lógico que eu digo assim, então é 100%. Não, lógico que a gente vai ter alguma falha, algum erro, que a gente vai monitorando e implementando o plano de ação. Mas é só para mostrar que a gente consegue, fazendo o que eu falo, o normal, né? Porque o pessoal não entende
e eu queria deixar isso para os nossos alunos aí, que é o seguinte: o que eu tenho que implementar no hospital, Lúcio? Eu tenho que implementar a 15943. Eu tenho que implementar os requisitos da ONA. Ah, mas são diferentes. Não, é a mesma coisa. Então, no final, é a mesma coisa. Então, se eu tenho um plano que reproduza a RDC 509 e reproduza a 15943, e eu vou executar aquilo, eu já estou fazendo tudo que eu preciso na engenharia clínica. Não preciso inventar mais nada. Aquilo ali já me dá todos os requisitos necessários naquele ciclo de vida, que vai da aquisição, treinamento, usuário, intervenção técnica, até o descarte. Então, isso tudo eu consigo fazer implementando a 15943. E que vai atender a ONA no processo de hospital, que vai atender uma J-Commission, que vai atender qual for o padrão necessário de qualidade. Só que o pessoal não entende que aquilo ali não é simples, lógico. Eu brinco, falo, né? No mínimo 40 POPs para não chegar a 400. Hoje eu tenho mais de 400 POPs inscritos no meu sistema. Tem que ter um software adequado de engenharia. Nem todo software é bom, né? Tem suas limitações. Então, tem que achar um software mais fiel àquele, né? Que seja mais usuário, a sua usabilidade seja melhor, que te dê os resultados que você precisa. E que aqueles indicadores e relatórios não sejam só papel, né, Lúcio? Sim, sim. Relatório é para você chegar no ponto do que você precisa melhorar e o que você precisa manter. E isso que eu falo que falta, né, que eu falo análise crítica. Eu preciso analisar para entender aonde que eu tenho que mudar, em que planos eu tenho que refazer, alterar, ou implementar outras ações. E uma outra questão que falta muito da engenharia, que o pessoal não percebe, é a segurança do paciente, que você fala muito, mas geralmente os engenheiros não entendem isso. Nós somos parceiros na segurança do paciente. Então, nós temos que... Tudo que tem a ver com equipamento médico é nosso. Aliás, eu esqueci de comentar, né, que o Ricardo também faz parte da Sobrasp, no grupo de trabalho temáticos dos riscos não assistenciais ou riscos não clínicos. Tem um espaço, outro espaço para trabalhar, né, Ricardo? Exatamente. Então, a gente tem que avaliar eventos adversos relacionados a equipamento médico, que até hoje é pouco explorado. É outra área também muito boa para atuar, para pesquisa, para trabalhos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pensar em eventos adversos. Porque realmente é uma área que é pouco explorada e pouco analisada pelo engenheiro clínico. Porque eu acho que o engenheiro tem medo, né? Fala assim, não vou mexer nessa parte. Ele tem que mexer. É a área dele. É gostoso, né? E a área dele. É tempo, né? O duro é tempo para você fazer. Mas a responsabilidade técnica serve para isso, né? Eu sou o responsável técnico daquele hospital, a parte de equipamento é minha. Se vai dar um problema... E mudou muito, né, Lúcio? Porque antes o médico falava assim, deu problema no equipamento. Agora não fala mais assim, deu problema no equipamento. Ele fala assim, a culpa é do engenheiro. Depois você me falou nesse caso aí, tem um aluno meu lá que fez um software, ficou top para monitorização de alertas e recalls, o sistema faz a gestão sozinho. Depois eu vou... legal. Depois eu te falo, que eu sei que você tem interesse nessa coisa de... Não, o meu mestrado foi nessa área. Eu fiz avaliação de eventos adversos com aparelho de tomografia computadorizada e eu usei o banco de dados americano do FDA. O MALDI, né? O MALDI. E aí, na época, eu peguei o MDR, que é o banco anterior. Então, eu peguei os dois bancos, o MDR de 74 a 89 e o MALDI de 88 até 2005, que foi na minha... a finalização do meu trabalho de dissertação. Então, eu achei 580 e poucos eventos adversos com tomografia, aí eu analisei um por um, aí apliquei um modelo de gestão de risco de um engenheiro biomédico americano, que é o Shepper, que até era de um livro do Bronzino, um artigo do Bronzino não, do... Dairo não? Do Dairo, artigo do Dairo. O Dairo falava desse material, desse Shepper, e aí eu apliquei, e ele é um sistema que ele fala em 5 ambientes, 5 causas diretas.
Ou é o ambiente, ou é o equipamento, ou o usuário, ou as instalações, ou o equipamento. Então, os cinco pontos do hospital. E aí, em cada um, abre em causas raiz, né? Aí você chega na causa raiz, que pode ser falta de manutenção do equipamento, pode ser erro de treinamento. Eu vou te dar uma dica. Quando a gente se encontrou com o Ang lá, ele acabou me dando um livro dele, o Fake News, Fake News, Verdades e Lendas. Cara, excelente, Legal. porque eu já tinha tido uma aula dele sobre o... Mas o livro é muito melhor. Eu acho que você vai ler, você vai gostar. E eu acho que era bom você disseminar, porque tem muita lenda ainda, né? Não, é no muito. negócio, isso vai ajudar bastante. Mas é legal, assim, eu acho que o pessoal tem que entender isso. O campo é muito bom, a engenharia clínica, eu não... Você é outro exemplo aí que não dá para, né, deixar de falar, né? Eu já sou apaixonado na engenharia clínica há 25 anos. Você tem mais de 30 aí na engenharia clínica atuante. Então, quer dizer, então a gente não é apaixonado por essa área por bobeira, né, Lúcio? Senão a gente já tinha mudado de ramo, né, há muito tempo, né? Eu fazia perícia junto, abandonei a perícia trabalhista para trabalhar em outra área, né? Então a gente está nessa área porque a gente gosta, a gente é apaixonado mesmo pelo ambiente, pelo trabalho. E eu falo bem claro, quem está vindo agora, novamente, gente, vocês estão no melhor momento, que existe um nível de informação, acessibilidade à informação imensa, né, devido à internet hoje. Então você tem tudo que precisa, né? E, em paralelo, livros, literatura, informação. Nós temos um reconhecimento da engenharia, seja pelo mercado, estamos lutando pelo reconhecimento da engenharia junto ao CONFEA. O CONFEA já deu o primeiro passo, né, Lúcia? Agora a gente vai para o Congresso para reconhecer a engenharia clínica como profissão. Isso também é outra luta que a gente não vai deixar ainda. Vamos continuar lutando aí para que a gente possa reconhecer a engenharia clínica nesse país. Apesar que eu falo que o mercado já reconheceu, então isso é um ponto fundamental. Então, a gente só precisa oficializar essa oficialização aí do engenheiro clínico, que é fundamental, e falar, gente, o campo ainda está muito bom. Ainda, né, vamos falar, nós temos muitos hospitais ainda que precisam de engenheiros. Vou pensar na América Latina, então, viu? Mas, Ricardo, eu vou deixar aí você fazer suas considerações aí finais aí para a turma e vamos lá, com você. Lúcio, queria agradecer o convite aí, falar que sempre você foi uma referência para mim, né? Hoje eu sou engenheiro clínico porque eu assisti uma palestra sua lá em 94, então eu tenho o maior orgulho de ter você como meu amigo e meu ídolo, né? Porque você que me levou para a engenharia clínica, então não posso deixar de colocar isso bem claro. E sempre, desde que eu assumi a presença da Beclean, eu sempre ouvi e sempre ponderei as questões que você põe como conselhos e como propostas. E queria dizer para os alunos o seguinte, gente, novamente, se vocês ainda não foram para a área de engenharia clínica, pensem bem, é uma área muito boa, é uma área apaixonante, é uma área que vale a pena, que cada vez cresce mais, se profissionaliza e que hoje, como eu comentei, é o melhor momento. Vocês têm tudo na mão. Vocês têm conhecimento, cursos, softwares, estruturas, regulamentos, leis, tudo pronto nesse país. Então, quem quiser se especializar, está aí. Conhecimento, nós temos um monte, né, de canais, do Lúcio aqui, principalmente. Então, tem informação, livros, cursos. É só estudar e aplicar. Tá? E espero vocês, como o Lúcio brincou aí, na próxima entrevista. Preparados, muito bem preparados. Amolando a peixeira. O cara não amola a peixeira, a hora que precisa, ela não tem corte. Então... Né, Lúcio? Te espero na entrevista. Faça o dever de casa, tá? E realmente eu tenho orgulho, eu falo assim, de ser uma empresa que cresceu. Eu tenho orgulho de ter hoje na minha equipe 37 engenheiros e tá ajudando a desbravar esse mercado aí,
dando emprego. Eu até falo, muitos que estão até em outras empresas hoje trabalharam comigo, foram estagiários, foram técnicos, viraram engenheiros. Então, Lúcio, eu falo assim, a gente não tem medo de formar para o mercado, não. Ao contrário, a gente está aí para ajudar, para contribuir, e lógico, se der para trabalhar com a gente, ótimo. Se der para trabalhar com os outros, que bom que trabalhou, né, com a gente. Quer dizer, a gente tem até aproveitando, a gente tem um programa chama Orbis Opportunity, que é um programa de estágio. Já passaram mais de 500 estagiários pela nossa empresa. Então, vocês que são alunos de engenharia biomédica, alunos de engenharia elétrica, mecânica, que querem se especializar em engenharia clínica, querem fazer uma experiência na Orbis, dá uma olhada, entra no site da Orbis, dá uma olhada lá, nós temos o nosso programa, Orbis Opportunity, tá? A questão é que, geralmente, a gente pede, pelo menos, que faça um estágio com a gente de 6 meses para ter uma experiência, pelo menos, que vale a pena, né? Porque estágio de uma semana, um mês é muito pouco, principalmente que a gente tem uma estrutura dentro do hospital muito grande. Então, dá para pensar aí num projeto maior, tá? E eu incentivo os alunos a pensarem nisso aí, porque através do estágio, né, Lúcio, que a gente tem um primeiro contato com a profissão e a forma de você vivenciar mesmo como é a engenharia clínica dentro do ambiente hospitalar. E quando eu vou fazer a carta de intenções, não manda aquela mesma carta que você manda para todos os lugares, né? Estuda a empresa, vê ali, já deu a dica do manual da ONA, faz uma cartinha da hora para você já começar a se posicionar. E, Ricardo, antes de te agradecer, eu quero agradecer o engenheiro Júlio Daniel Vieira, que mandou essa foto aí de um hospital de campanha militar, né? Esse é um hospital militar que monta e desmonta, né? Não é um temporal e nem um permanente. E um salve para o Júlio e agradecer você aí por essa aula, esse show aí de qualidade, de experiência, e dar dica para o pessoal que assiste o canal sobre como se preparar melhor para entrar no mercado. A dica do estágio foi muito boa, eu não sabia também, fica aí a dica, né? Que tem esse programa Orbis Opportunity, pessoal, se prepare para explorar. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! Obrigado, Lúcio. Um abraço aí.